Olá, meu nome é Marla. Essa é a 14ª aula de Histologia Especial Comparada. Vamos continuar falando do sistema genital feminino. Falamos dos ovários e agora vamos continuar falando do restante do sistema. Nós já vimos esse slide onde falava da divisão anatômica. O que faltou? O que a gente não viu na aula anterior? A tubo-uterina, útero, vagina, lábios, clitóris e a glândula mamária. Vamos ver isso? Qual a função da tubo-uterina? Então, vocês imaginem uma fábrica onde tem uma esteira, onde esse produto fica, e à medida que essa esteira caminha, o produto em cima dessa esteira vai caminhando e vai sofrendo modificações. As pessoas vão atuando em cima desse produto e ele vai sendo modificado, fazendo uma analogia com a tubo uterina. A tubo uterina ela tem de 10 a 12 centímetros de comprimento e ela é dividida em regiões. Vamos ver no slide? Então, quais são essas regiões? A primeira dela, que é o infundíbulo, ela é uma região que se abre, é onde formam as fímbrias. Olha o ovócito aqui sendo capturado. Depois do infundíbulo, tem a região de ampola, seguida pela região de istmo e, finalmente, a região intramural, que já está se abrindo no interior do útero. Então, vocês estão vendo pelas setas nesse esquema que é um local de passagem, mas não apenas passagem e modificações. Então, essa primeira região, o infundíbulo, é a região que tem as fímbrias, como vocês estão vendo no desenho, e essas fímbrias, elas são muito importantes para quê? Para capturar o ovócito. Captura e traz para dentro da tubo uterina, para este ovócito agora seguir um processamento. Então, existe uma certa modificação na posição tanto do ovário quanto da tubo uterina, para que a região onde vai ocorrer a ovocitação esteja próxima da região das fímbulas, para que este ovócito seja capturado. Então, as fímbrias, elas vão capturar o ovócito e para isso existe uma certa modificação. E elas varrem para dentro da tuba. Dentro da tuba uterina, nessa região de infundíbulo, nós temos presente então este óvulo que foi capturado. Este óvulo tem movimento? Nós sabemos que não tem movimento. Aliás, até proporcionalmente aqui vocês estão vendo que é uma célula muito grande. Sim, uma célula volumosa, pesada. Então a célula não tem movimento, mas a parede do infundíbulo ele permite a movimentação do ovócito através de quê? Contato da célula com os seus cílios. Os cílios, ele movimenta um muco e o ovócito está em cima desse cílio, em cima deste muco. E o muco, então, é movimentado pelos cílios. Como num toboágua, tem a pessoa e ela desce, tem a água entre a pessoa e o toboágua, né? Então, tem essa camada de muco. E os cílios movimentam o muco. E o próprio peristaltismo, que aí sim é feito pela camada muscular da tuba uterina. A região de ampola é uma região muito importante, porque é nesta região que acontece a fertilização. Como que acontece a fertilização? Só nessa região acontece a capacitação dos espermatozoides. Os espermatozoides estavam maduros, mas eles eram incapazes de fertilizar, até que chega na região da ampola e ali tem as condições químicas ideais para que os espermatozoides sofram mudanças funcionais, e essas mudanças vão permitir que ele fecunde o óvulo. Quais mudanças?
Primeiro, ele tem que se ligar na zona pelúcida, né? Para ele fecundar o óvulo, ele tem que se ligar. E tem que ter, então, o quê? Uma receptividade. Então, a afinidade dele por essa região é aumentada. Além disso, a mudança química do ambiente leva à hiperativação do espermatozoide. Como? Ele começa a bater o seu flagelo com mais vigor. Até então, tinha movimento do flagelo? Tinha, mas neste momento é produzido uma maior quantidade de ATP, as mitocôndrias vão trabalhar mais, produzindo um batimento vigoroso desse flagelo. E aí ele consegue perfurar todas as barreiras e alcançar o interior do ovócito. Então, aconteceu a fecundação de que forma? Quais as barreiras que esse espermatozoide teve que lutar contra, né? A coroa radiata. Quem que era a coroa radiata? Lembra que em volta das células do ovócito existiam células que eram as células da granulosa, mas que como elas ficam na volta, formam a coroa. Então, eles separam essas células da coroa radiata e vão alcançar quem? A zona pelúcida. E eles também têm que perfurar essa zona pelúcida. Então, eles perfuram essa zona pelúcida, ali tem receptores, e quando ele consegue perfurar essa zona pelúcida, a entrada desse espermatozoide leva a uma mudança, a uma reação, aliás, várias reações. E essas reações são importantes para quê? Para impedir que outros espermatozoides entrem, porque senão daria polispermia e aí não seria viável, né? Poderia entrar outro espermatozoide? Pode, acontece, mas este ovócito, ele vai ser fecundado? Vai, mas vai dar um descendente? Não vai dar, né? Principalmente em animais. Em vegetais isso é mais comum, mas em animais não. Depois que entrou o primeiro espermatozoide, olha quais são as mudanças. Os receptores da membrana já são degradados, ou seja, nenhum outro espermatozoide mais vai conseguir se ligar ali na membrana. E as proteínas da zona pelúcida, elas são entrelaçadas, formando uma barreira, ou seja, elas dificultam a entrada de outros espermatozoides. Lembra que essa zona pelúcida é feita por glicoproteína, proteoglicanas? Açúcar tem muito essa característica de formar barreiras, tá? Então, ele entrando, forma essa barreira. Então, ali na ampola aconteceu a fecundação. Depois que acontece a fecundação na ampola, esta célula, agora é um ovo, ela começa já a sofrer muitas transformações. Ela leva até 3 dias para chegar dentro do útero. Tem uns 3 dias. E nesses 3 dias já acontece o desenvolvimento inicial do zigoto. Chega até o estágio de mórula. E aí sim, nessa entrada, que é a região intramural, se dá então a entrada definitiva para o útero e em certa região do útero vai haver a nidação, como vocês estão vendo aqui. Mas esta região de entrada ainda pertence à tubo uterino. Na verdade, é contínuo, né? É o útero e do útero partem 2 tubas. Só que tem mudanças fisiológicas que a gente consegue perceber pelas mudanças histológicas. E, em última análise, mudanças bioquímicas. Cada parte dessa tuba uterina tem uma característica bioquímica específica para que naquela parte seja exercida a função que tem que ser exercida. Nessa região aí do istmo, que já vai entrando no útero, já começa o quê? A nutrição das células. A nutrição deste embrião.
Por quê? Porque aquilo que o ovócito carregava não é suficiente para toda a vida, não vai sustentar esse embrião por toda a vida. Isso nos animais que nascem de ovo, tudo bem, mas como o exemplo que a gente usa, o exemplo básico é o Homo sapiens, não é possível. Então tem que haver uma nutrição extra vindo de fora. E quem faz isso? Quem produz para secretar? Células glandulares. Então ali já vai acontecer muitas células secretoras que são abundantes no próprio útero. Então, falando um pouquinho da histologia da tuba uterina, o que vocês estão vendo aí? É um órgão que tem uma luz, é justamente nessa luz que o ovócito vai passar e que os espermatozoides também passam. Como vocês estão vendo, é um órgão que tem pregas. Então, as pregas, elas servem para quê? Para ampliar a área quando é necessário, e neste caso também é onde vai haver o que? A concentração dos espermatozoides para que possa haver o encontro do óvulo e do espermatozoide. Tanto que as pregas elas são mais numerosas, ou seja, acontece maior número aonde? Na ampola. E à medida que elas vão se aproximando do istmo, elas vão ficando menores. Por quê? Essas pregas formam um ambiente adequado para o encontro do espermatozoide com o óvulo. Como que é o epitélio da tuba uterina? É simples, colunar e células ciliadas e secretoras. A gente já entendeu a importância dos cílios, que eles ajudam a movimentar. Movimentar quem? Tanto o óvulo, que está indo em direção ao útero, quanto o espermatozoide, que está chegando até o óvulo. Essas células ciliadas, onde que elas vão ter maior quantidade? Em direção até a ampola, porque justamente para ajudar o espermatozoide chegar até o óvulo e depois o óvulo fecundado chegar até o útero. Lembrando sempre que essa movimentação não se dá apenas pelos cílios, existe toda a musculatura que nós ainda vamos falar. E neste epitélio tem células secretoras. Lembra no slide anterior que eu já falei da importância da secreção? Ela tem essa característica o quê? De nutrição, né? E além disso, esse produto, né, elaborado por essas células, eles são fundamentais para que capacitar os espermatozoides para que ele consiga fecundar o ovócito, né? Gente, se tem um epitélio, vocês estão vendo aqui o epitélio, ó, essa imagem tá boa, vocês conseguem ver os cílios, né? Aqui embaixo do epitélio, obrigatoriamente tem o quê? Tem um tecido conjuntivo. E essa imagem que eu trouxe para vocês também está dando para a gente ver tecido muscular. Sim, existe uma movimentação dessas pregas. Mas existe uma camada muscular, e como vocês estão vendo aqui, uma camada muscular significativa, né? Que é importante para o peristaltismo, e depois dela nós temos conjuntivo, vocês estão vendo aqui, ó, grandes vasos, até tecido adiposo. E depois, por último, se a gente conseguisse um aumento maior, vocês iam ver o epitélio pavimentoso simples, chamado de mesotélio. Quando a gente tem conjuntivo mais mesotélio, a gente tem uma serosa. Comparando agora a região de passagem do ovócito e a região de passagem do espermatozoide, no trato feminino, no trato masculino. Então, no trato feminino, o gameta é produzido por um órgão que não tem continuidade física com a tuba uterina. Já no masculino tem, né? Ó, comparando aqui as imagens. O ovário, ele não está solto na cavidade, mas ele não tem uma continuidade com a tuba uterina, não tem. Já o testículo, que é onde é produzido o gameta masculino, ele sim tem uma continuidade com a tuba, né?
Quais os epitélios que tem? O epitélio é cilíndrico, é ciliado, tem músculo, tem muco. Beleza. E no masculino? Tem cílios numa certa região, mas a maior parte dele também tem esterocílios, que não tem no feminino. O óvulo, quando sai do ovário, ele já está pronto. Não terminou sua meiose, mas em questão de estrutura, ele está pronto. Ele só falta terminar a sua meiose. Também tem musculatura lisa, lógico, se é tubo, se é condução, tem que ter musculatura. Então agora chegamos no útero. Não é um órgão muito grande, como vocês estão vendo pelo peso, pelo tamanho, e também é dividido em regiões, né? Fundo, região do corpo e a entrada, que é o colo do útero, seguindo pela região já da vagina. Então, qual é a importância do útero? Quando a gente pensa em útero, né? Vai receber a vida para que cresça e produza o embrião e esse desenvolva em feto. Então, o útero recebe a vida nessa fase de mórula, né? Então, o ovócito foi fecundado, formou ovo e aí começa a produzir, fazer mitose, até que forma aquela estrutura que parece uma amora, chamada mórula, e aí quando essa estrutura vai implantar, que é o que vocês estão vendo aí no videozinho, já está na fase então de blastocisto. E aí esse blastocisto então vai crescer, né? Vai se desenvolver, vai formar o embrião e depois o feto. Então a função é receber, nutrir para que ele desenvolva. Para isso, o que este órgão precisa ter? Então, como vocês estão vendo, é um órgão oco que tem uma luz e ele é dividido em camadas também, ó. Essa camada que é o endométrio, depois músculo e depois o perimétrio, que seria, na verdade, uma serosa ou adventícia. Vamos ver cada uma delas? Começando pela mais interessante das camadas, que é o endométrio. Que epitélio que nós temos ali continua sendo colunar simples. Continua tendo células ciliadas ou, em alguns casos, com microvilosidades. Abaixo do epitélio, nós temos um conjuntivo que é chamado lâmina própria, sempre, não é só aqui no útero, não. Qualquer órgão oco, órgão que tem uma mucosa, ali o conjuntivo é chamado de lâmina própria. Mas essa lâmina própria tem características super interessantes, que é o que? Muitas, inúmeras glândulas que são tubulares simples. Esse é o formato. Qual a importância dessas glândulas? Glândula produz secreção, obviamente. Mas qual a importância dessa secreção? Puxa, é a mesma coisa que a gente falou ali da tuba uterina. Antes de formar a placenta, de ter cordão umbilical, o corpo feminino tem que sustentar este embrião. E essa sustentação tem que ser através de nutrientes. Se é uma secreção, é produzido por glândula. Então, sim, essas glândulas que vocês estão vendo, elas servem para nutrir. Estão vendo essas estruturas mais coradas aqui na histologia? Então, são glândulas presentes no tecido conjuntivo do endométrio que servem para sustentar o embrião antes da formação da placenta. E se ele tem essa função, quando não há fecundação e não vai haver anidação, para que vai se manter esse endométrio? Então ele é perdido. Vocês estão vendo aqui um gráfico onde mostra um endométrio bem baixinho e aqui um endométrio muito alto. E como ele muda conforme a fase do ciclo da mulher, esse endométrio foi dividido didaticamente em camadas. Camada basal fica fácil, né, gente? Na base. Camada basal e a camada funcional. Ou seja, aquela que funciona. Funciona para quê? Para sustentar o embrião. E a que
funciona para sustentar embrião. Quando não tem embrião, o que acontece? Descama, né? Tanto que vocês estão vendo aqui, ó, que ele pode mudar, ele pode não, né? Essa camada endométrio, ela muda de altura. Quando tá bem baixinha, ela é incapaz de segurar o embrião, de haver anidação do embrião. Quando ovulou, fecundou, o útero tá assim, ó, bem volumoso. Por quê? Aí eu tenho muitas glândulas aqui para servir, para nutrir o embrião, né? E esse útero, então, ele vai mudar. Essa imagem eu já trouxe para vocês na aula anterior, que conforme o hormônio, essa camada aumenta de espessura ou diminui. Até eu esqueci de citar aqui, na menopausa, como já diminui os hormônios, né? Essa camada do endométrio também fica permanentemente baixa. Afinal de contas, nunca mais vai ter que sustentar um embrião, então ela pode ficar pequena, né? Porque é um gasto energético manter essa camada muito alta, né? O que acontece então para essa camada se desfazer? É o que na linguagem popular a gente chama de menstruação, né? A descamação do endométrio. O que acontece? Como eu disse para vocês, esta camada ela tem uma função, que é sustentar o embrião. O embrião não chegou, para que ela vai ser mantida? Ela é desfeita. Como? Acontece a contração dos vasos sanguíneos que estavam levando o sangue para essa região e aí ele descama, que é o que a gente conhece por menstruação, é a descamação do endométrio. E já fizeram vários estudos com o sangue da menstruação, viu que ele não coagula, que tem muitos agentes imunológicos, tem bastantes estudos sobre isso. A pergunta que fica é vantajoso ou não perder esta camada? Só voltando aqui, ó, gente, a camada que a gente perde é sempre a camada funcional. Então, se naquele mês menstruou, perdeu toda essa camada, ó, tudo isso aqui vai ser perdido. Mas então, como que eu vou ter para o mês que vem? Essa camada basal aqui, ó, ela permite a proliferação da camada funcional. Ela não é perdida porque ela fica como fonte para a nova camada. Bom, estas células ali do endométrio, então elas têm essa capacidade de crescer, descama, cresce de novo, todo mês está crescendo de novo, todo mês está crescendo de novo. Então, são células com esse poder de mitose. E acontece que às vezes algumas dessas células saem do útero, elas saem do útero através da tuba uterina e alcançam essa cavidade, podendo ir para cima do ovário ou intestino e cresce. Vocês estão vendo aqui esses pontos mais avermelhados. Isso é tecido endometrial fora do útero, conhecido como endometriose, né? Uma doença bem comum. Mas quando as células que deveriam estar dentro do útero saíram do útero e cresceram fora do útero. Também correlacionando com um tema do cotidiano, que é a questão do DIU, que algumas mulheres colocam para não engravidar. Tem dois tipos de DIU, de metal ou com hormônio. O objetivo é não permitir uma gravidez. Como? O de cobre, então, como vocês estão vendo, o aparelho é colocado dentro da luz do útero, né? E ele vai produzir substâncias inflamatórias que passam a ocupar esse tecido e aí então essa cavidade ali do útero ele fica impróprio para o espermatozoide. Lembrando que o espermatozoide tem que atravessar o útero para chegar na tuba uterina e alcançar o ovócito aqui nessa região. Então fica difícil ele subir. Ou, no caso de hormônio, vai liberar hormônio que vai atuar deixando o muco
cervical bem espesso, então dificulta a entrada do espermatozoide, e o endométrio, aquela parede, aquela camada funcional, ela fica bem fininha. Então, se esse blastocisto tentar se implantar ali, ele não consegue. Abaixo do endométrio, o que que tem? Miométrio. Então, como o próprio nome está falando, mio de músculo, né? Então, músculo liso, né? Não tem um comando, é músculo liso. E esse músculo liso, ele fica sempre do mesmo tamanho? Não, nós já vimos que na gravidez é possível acontecer hipertrofia e hiperplasia. E se essa fêmea engravidou na hora do parto, este útero tem uma função super importante, que é expulsar a criança. E o que que acontece? Um órgão que teve a função de nutrir, teve a função de permitir o desenvolvimento, agora tem uma função que parece contrária, né? A função de expulsar. E essa função é muito importante. E ela só é realizada porque, novamente, os níveis de hormônios no sangue mudam. E esse nível de hormônio vai levar a uma movimentação, né, que são as famosas contrações, para que seja expulso esse feto. Não só ele, mas como também a placenta, né? Aí eu trago para vocês os diferentes tamanhos que o útero pode alcançar durante a gravidez, conforme a semana, né? Esse útero alcança um tamanho. E lembrando que ele cresceu, mas que depois que o neném nasce, ele tem que voltar ao tamanho dele. Então, vai acontecer o quê? Uma atrofia, diminuição do útero, através de quê? De uma morte limpa, uma morte calculada, que é a apoptose, que nós vimos lá na biologia celular. Falando em miométrio, essas células deste músculo liso aí tem essa capacidade, né, de crescer, 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 diminuir. Então, essa capacidade de mitose acaba acontecendo de forma indevida, que é o que? O mioma. É um tumor, né, tumor benigno, mas é um tumor, ou seja, células que cresceram demais quando não deveria crescer. E então, ali na região do miométrico, onde tem o músculo, vai haver o crescimento anormal de algumas células, formando esses tumores que vocês estão vendo aqui na parede do útero, né? Que pode até fazer projeções para fora do útero, né? E, por fim de tudo, tem o conjuntivo mais tecido epitelial, que é o perimétrio. Bom, do útero, em continuidade com o útero, né, que está a luz do útero, em continuidade com ele, vai ter a cérvix uterina. Então, é o finalzinho ali do útero. Essa região é muito importante para proteger o órgão. Por quê? É um órgão que tem um canal aberto, né, gente? Então, as bactérias, os micro-organismos poderiam entrar e poderiam não só dar uma infecção no órgão, mas durante uma gravidez até atingir o feto, o que não é desejado. O epitélio ali, então, é simples, continua um epitélio simples, com células secretoras, a mesma coisa que a gente viu, né? Contudo, já vai passar por uma região de ambiente externo. E o ambiente externo precisa do quê? De proteção. Então, o epitélio estratificado. Ali inicia o epitélio estratificado pavimentoso. Continuando tendo muitas glândulas ali na mucosa, não tem muito músculo liso. Em compensação, olha o que tem muito conjuntivo denso. Por que será que tem muito conjuntivo denso ali nessa região de cérvix? Então, como eu disse para vocês no slide anterior, o útero teve a função de sustentar, nutrir o embrião. Mas chega lá nos 9 meses, nas 40 semanas, que qual é a função deste órgão? Ele tem que expulsar. Então, ele faz contração e expulsa. Para expulsar, tem que passar, tem que ter uma passagem. Mas durante toda a gravidez,
este embrião, este feto, ele não pode cair. Então, a cérvix fica bem fechadinha e sustentando para que esse embrião não caia, tecido de sustentação. Quem que a gente tem? Tecido conjuntivo denso. Muito colágeno. Muito colágeno. Então, esse colágeno tá ali, não é músculo, né? Porque músculo, se fizer força, poderia expandir. Então, você tem um tecido que dá resistência, que é o conjuntivo, e sustenta durante toda a gravidez. Chega no final da gravidez, isso tem que ser aberto. Para quê? Para a cabeça do feto passar ali e toda a criança, né? Para que abra esse diâmetro, é necessário acabar com esse conjuntivo que tem ali. Então, produz uma enzima e esta enzima vai fazer a lise do tecido que é rico em colágeno. E aí tem a abertura e a criança pode nascer por parto normal. Algumas mulheres não conseguem digerir esse tecido conjuntivo e aí não tem essa abertura. Naturalmente não tem. Ainda trazendo o assunto do nosso cotidiano para a aula, sabemos todas nós da importância do teste do Papa Nicolau, que é o que? Nada mais do que o esfregaço dessa região cervical. Para quê? Para ver se tem o câncer cervical, que é um câncer muito comum, né? Importante sempre estar fazendo. Então, abre-se uma região e coleta aqui da cérvix uterina células epiteliais e aí faz a coloração adequada e identifica se tem ou não células possíveis de desenvolver o câncer, né? Então, saindo ali do útero, da cérvix uterina, passando para o próximo órgão, que é a vagina. Então, qual que é a importância? Se a gente pensar este sistema como um tubo, a gente começou ali na tuba uterina, veio o útero e veio a vagina. Então, para alguns organismos, é simplesmente uma modificação do oviduto, né? Quais tecidos que tem ali? Os mesmos que a gente estava vendo até agora: mucosa, muscular e adventícia. Mucosa, qual o epitélio? É um ambiente externo, né? Então tem que ter proteção, estratificado, pavimentoso e até queratinizado. Lâmina própria, continuamos tendo conjuntivo e agora fibras elásticas e já uma região mais externa, então tecido de defesa. Tecido muscular e depois disso tudo tecido conjuntivo novamente. Nessa região tem uma película, né? É uma película dérmica e essa película ela é muito importante nos primeiros anos de vida da fêmea, porque ela vai evitar a passagem de substâncias, de patógenos para dentro do sistema reprodutor feminino. Depois, com a idade, já não se corre tantos riscos como na primeira infância e muitas vezes esse ímã naturalmente é rompido ou durante o ato sexual. Então, agora falando da genitália externa. Tem o clitóris, que vai ser histologicamente muito semelhante ao pênis, né? Tendo até um aumento do teu volume, como a gente viu para o pênis. Os lábios, os menores e os maiores, ambos são formados o quê? Epitélio estratificado pavimentoso com glândulas sudoríparas e sebáceas. Então, por fora, semelhante ao que nós já vimos para a pele. A diferença é que nos lábios maiores, e recebe esse nome justamente por ser maiores, tem dentro muito tecido adiposo, que é o que vai dar o volume, né? Então, os maiores têm tecido adiposo que os menores não vão ter. Por último, então, a glândula mamária, que está dentro desse sistema, porque funcionalmente ele faz parte desse sistema, né? Ele vai sustentar a criança nos seus primeiros anos de vida. É uma glândula tubo-alveolar, é uma glândula que obviamente vai mudar
nem quantidade, se engravidou, se não engravidou, se está amamentando ou não, na fêmea e no macho. Lógico que tem essas variedades em quantidade de glândulas, mas é que vocês estão vendo as glândulas, todas elas têm um ductus e esses vários ductos chegam aqui nessa região da areola, tá? A região de ampola é onde é a região que tem o mamilo. Somos todos mamíferos, né? As dúvidas a gente vê na aula síncrona e na próxima aula a gente vê um pouquinho da comparada desse sistema. Até o próximo.